Nós te louvamos, Senhor, nesta noite e queremos agradecer pela nossa irmã Evelyn, que o Senhor coloque as tuas mãos poderosas sobre a vida dela. Use ela como teu instrumento, como um vaso bom. Que o Espírito Santo conduza, Deus, ela na mensagem. Que o Espírito Santo fale com ela e que ela possa, Deus, com toda a autoridade que o Senhor deu para ela possa nos trazer aquilo que o Senhor preparou no coração dela. Nós queremos ouvir o Senhor através dela. Então, o Senhor capacite, Deus, dê sabedoria e conduza, Pai, para que a mensagem venha chegar aos nossos corações. Que nossos corações estejam prontos como terra fértil. Que nossos ouvidos possam estar prontos a ouvir aquilo que nós vamos, Senhor, escutar da Tua palavra nessa noite. Te pedimos por tudo e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar para abrir a Bíblia em João 3, 1 ao 7. O tema da mensagem de hoje é o nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se não for por ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Amém? Vou compartilhar com vocês o meu testemunho de conversão. Desde que eu era criança, eu sentia algo diferente. Eu sentia como se faltasse alguma coisa dentro de mim, sabe? Como se... eu não sei bem explicar, mas era como se faltasse realmente, tivesse um vazio no meu coração, que buscasse alguma coisa e eu não sabia exatamente o que era. E sempre que me convidavam assim, para ir em algumas igrejas, eu sempre ia, porque eu era bem curiosa, então eu gostava de conhecer e de saber o que aquelas pessoas estavam fazendo lá naquele lugar. Na adolescência, eu sentia que Deus queria algo comigo, mesmo eu não sabendo exatamente quem era Deus, eu sentia que alguém queria alguma coisa comigo, mas eu pensava assim: quando eu ficar mais velha eu vou aproveitar minha vida enquanto eu sou jovem, e aí quando eu ficar velha, eu vou, né? Assim eu pensava. E aí um dia eu estava na casa de umas amigas e eu passei em frente a uma igreja. Estava tendo um culto lá e a igreja estava super cheia. E aí eu senti assim uma coisa, parecia que alguma coisa ela me chamava, assim. Eu fiquei meio intrigada, o que estava acontecendo e por que eu senti aquilo. Aí eu fui para casa, aí eu fiquei pensando naquilo, aquilo ficou na minha cabeça. Aí no outro dia cedo, minha mãe falou assim: tá tendo uma campanha na igreja onde seu pai e sua irmã estão indo. Eu falei: que legal, eu falei: vamos. Aí minha mãe falou assim: eu acho que não quero ir não. Aí eu falei: então tá bom, né, não quer ir, eu não vou. Aí meu pai falou assim: e se Deus te chamar e falar pra você, vamos pro céu? Aí só porque sua mãe falou que não quer, você vai falar que não também? Eu falei: Ele falou: resposta errada, você tem que falar que você vai pro céu e vai levar ela junto. Desculpa. E essa resposta do meu pai fez a minha mãe mudar de ideia. E aí a gente se arrumou e foi para aquela igreja. Aí chegando lá,
conhecia ninguém me conhecia, eu nunca tinha ido naquela igreja. E ela estava bem cheia. E eu, meio Nicodemos, sentei bem escondidinha, assim, tinha um pilar bem no meio da igreja, e eu sentei atrás daquele pilar. E aí aconteceu todo o culto. E esse pastor, né, nessa igreja, esse pastor fazia revelações. E ele começou a revelar um monte de gente, e daí estava acabou. Aí ele foi voltar pro culto, assim, para voltar a pregar. Aí ele falou, não, peraí, Deus está me falando uma coisa. Aí ele voltou. Aí ele falou, começou a orar de novo e falou, eu estou vendo uma estrela prateada. E ele foi vindo na nossa direção, e eu escondida. E aí ele falou assim, eu vejo uma estrela prateada, e está aqui por esses jovens, ele falou. E dentro dessa estrela está escrito um nome. Aí ele falou assim, está escrito dentro dessa estrela Evelyn. Aí ele falou, Evelyn, Deus manda te dizer que esse ano a sua estrela vai brilhar. E eu chorei. E aí eu fiquei pensando, né? Depois de sair da igreja, tudo continuou normal. A vida que seguiu e aquilo na minha cabeça. Eu fiquei pensando, Deus, mas como a minha estrela vai brilhar? Eu pensando em coisas tipo, dinheiro, ter alguma coisa, ter uma promoção, tipo, coisas assim que normalmente quando a gente não conhece a Deus, as coisas que a gente imagina que sejam, que Deus vai me abençoar e a gente esquece. A gente na verdade não sabe ainda o que é amor de Deus, né? Aí eu continuei a vida e aí em novembro daquele ano, e eu ainda continuava sentindo Deus, tipo, como se Ele me chamasse. E eu falava depois, e continuava. Aí em novembro de 2013, meu irmão me convidou. Aí meu irmão também ia nessa igreja depois. Em novembro, aí ele me convidou, ele e um amigo dele, falou, mano, vamos na igreja? Aí eu falei, vamos, Deus está me chamando tanto, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu fui. E aí eu comecei a ir, e daí nesse culto que eu fui, eu aceitei Jesus. E eu aceitei Jesus, mas eu ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Eu fui, e assim como Nicodemos, eu fiquei pensando, né? O que é esse nascer de novo? Porque eu achava que eu aceitei Jesus, então, tudo ia mudar. Mas eu aceitei Jesus e tudo continua igual. Assim, naquele momento. Eu queria saber o que era, fiquei curiosa, eu queria saber, daí eu comecei a ir, frequentar. E eu queria saber quem que era esse Deus que eles falavam, esse Jesus que eles contavam e que eles se alegravam, e aqui eu não entendia aquilo, porque eu não sentia a mesma coisa que eles ainda. E aí, quando foi uma semana depois, mais ou menos, uns 15 dias depois que eu comecei a ir, ia ter um encontro com Deus. E nesse encontro, daí eles me convidaram e eu aceitei. E aí, nesse encontro com Deus, eu fui sem saber o que era, o que ia acontecer. E lá, eu tive um encontro realmente com Deus. E o Espírito Santo falou comigo coisas que só Ele e eu sabíamos. A forma como eu me via e como eu me sentia. Naquela época, eu me sentia como se eu fosse invisível, sabe? Era como se eu estivesse sempre próxima de muitas pessoas, mas como se ninguém me visse de verdade. E lá naquele encontro, Deus olhou para mim. Eu senti como se Deus realmente parasse e olhasse para minha pessoa, e falasse, eu te vejo. Você não é invisível. E o Espírito Santo falou no íntimo do meu coração, sabe? E ali naquele momento eu provei o que é a alegria da salvação. Ali eu descobri o que é ter Jesus na nossa vida, o que é nascer de novo. Nicodemos, ele tentou se encontrar com Jesus às escondidas, para ninguém saber, para ninguém ver, de uma forma que eu acredito que ele queria conhecer aquele Jesus, mas ele tinha medo que os outros iam pensar, o que iam falar, afinal ele era um homem de autoridade. E quando Jesus falou para ele que ele precisaria nascer de novo, ele ficou, mas como? Porque ele não conseguia entender algo que realmente só a gente provando para a
gente descobrir o que era. E eu, do mesmo jeito dele, eu tive que provar para eu descobrir o que era nascer de novo. E quando eu fui em novembro, quando eu fui, e eu ouvi o apelo e aceitei, eu fiquei tentando entender, né? Mas daí quando eu conheci, foi o que eu realmente provei e aí eu consegui entender. O Espírito Santo, ele transbordou no meu coração e eu senti um amor como eu nunca havia sentido antes. E ali o meu coração ardeu de alegria. E além de eu sentir esse Jesus, eu queria passar para todo mundo. Todo mundo que eu via, que eu encontrava, eu queria contar que existia um Jesus que amava. Que todo, assim, eu não podia ver ninguém que eu falava. Eu já queria contar que existia um Deus que amava essa pessoa, que existia um Deus que via ela. Porque às vezes na correria do nosso dia a dia, às vezes no decorrer da nossa vida, a gente se enche com tanta coisa. E a gente se vê tão vazio que é como se ninguém estivesse vendo, é como se a vida estivesse correndo e a gente, ao mesmo tempo que a gente está correndo, a gente não sabe para onde a gente está indo, a gente só está indo. Só vai, só vai, só vai. E quando você para e você vê que existe alguém que te vê, que te enxerga na sua individualidade, que te enxerga como uma pessoa única, é algo tão incrível que não tem como você não querer compartilhar isso com outras pessoas. Eu não sei explicar, sabe? Mas é uma coisa tão incrível que você quer contar para todo mundo, que você quer que todo mundo venha sentir esse amor, sentir essa alegria, que é uma alegria que transborda realmente. É como se enchesse um copo de água e ele começasse a derramar, e a gente quer compartilhar com todo mundo. E durante um tempo eu vivi uma vida bem intensa com Deus. Durante 1 ano e meio, mais ou menos, eu vivia assim, eu tinha muita sede, muita vontade de conhecer, de buscar, de compartilhar, de tudo que me falavam para fazer, eu fazia. Até que em fevereiro de 2015, eu perdi minha mãe. Graças a Deus que aquele dia o meu pai me falou aquilo, porque eu creio que hoje ela está com Jesus. Mas se aquele dia eu tivesse escolhido simplesmente não ir, quem sabe, né? E depois que eu perdi ela, eu parei. Eu simplesmente parei. A dor que eu senti foi tão grande que eu deixei ela ir me sufocando. E deixei ela esfriando a minha fé, sabe? Eu ia na igreja, mas eu não estava lá, era só o meu corpo que estava lá. Ao mesmo tempo que eu queria estar com Deus, eu queria que Ele fosse embora e me deixasse. Muitas vezes eu orei e falei, Deus, me deixa, só vai embora e me deixa eu morrer aqui quietinho. E mesmo eu falando isso, eu sabia, eu tinha certeza que Ele ainda estava ali. Mesmo eu sabendo que eu não merecia, eu tinha certeza que eu não estava mais sozinha. E eu tinha certeza que Ele continuava cuidando de tudo. E eu continuei até por um tempo, continuei indo na igreja, mas eu não conseguia mais ser como antes e não conseguia fazer as mesmas coisas de antes. Eu não conseguia mais orar, eu não conseguia mais buscar as coisas. Eu estava realmente morta. E um tempo depois, acho que uns 2 anos depois, mais ou menos, eu saí da igreja. E aí eu fiquei 1 ano só, não ia para a igreja, fiquei vivendo só no automático. E eu fazia as coisas que eu tinha que fazer, voltava, ia fazer as coisas que eu tinha que fazer, voltava. E na época eu estava na faculdade, e na faculdade eu estudava com o Caio, com o Pastor Caio. E aí a gente conversando um dia, ele falou pra mim, a gente conversando, que antes a gente sempre conversava de igreja, e eu era bem animada, né? Aí ele veio conversar comigo, então eu saí da igreja, eu falei pra ele. Aí ele ficou, como assim? Eu falei, já vai fazer quase 1 ano que eu saí da igreja. Aí ele falou, não, você tem que ir pra igreja. Aí ele começou a me convidar. Aí quando ele me convidou, eu senti que era uma oportunidade, sabe? Uma chance de voltar. Porque eu estava fora da igreja.
tinha certeza que eu precisava voltar, só que eu não sabia nem como e nem tinha força para fazer isso sozinha. Aí quando ele me convidou, eu senti que foi como se Deus pegasse assim a mãozinha dele para de volta. E aí ele me convidou, aí eu enrolei um pouco, aí até que eu aceitei. Aí eu comecei a vir aqui. Aí quando eu vim aqui a primeira vez, eu me senti tão acolhida e tão amada que eu senti como se Deus me abraçasse de novo, sabe? Falasse, vem filha, volta. E aí eu comecei a congregar aqui. E aí eu senti que aqui era o meu lugar. Por muito tempo eu levei uma vida no automático com Deus. Até mesmo depois de quando eu voltei. Até mesmo depois de quando eu estava aqui. A morte da minha vida foi uma coisa assim que me abalou muito, de uma forma assim muito forte. E eu não conseguia deixar Deus me curar daquilo, sabe? Aquilo ficou em mim. Aquilo realmente me parou, me travou. Aí depois, quando eu engravidei da Bela e a Bela nasceu, eu senti que ela nasceu e realmente eu nasci junto com ela, porque quando ela nasceu eu senti que eu queria ser alguém em quem ela pudesse olhar e ela tivesse alguém para se inspirar. E eu sabia que Jesus era a melhor coisa que eu poderia mostrar para ela. Então, como eu ia falar para ela que existia um Jesus se eu não vivia esse Jesus? Então, aí eu comecei a realmente voltar. E eu comecei a querer de novo, sabe? Encontrar esse Jesus, a querer viver esse Jesus, a querer mostrar esse Jesus. E Jesus nos chama para isso. Eu quero convidar vocês a ter a Bíblia em Salmos 42, 1 e 2. Semana passada eu fazendo um devocional com ela, porque por incrível que pareça, às vezes ela que me arrasta para os devocionais quando eu não estou muito afim ou estou muito cansada, e falava exatamente sobre esses salmos. Falava assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? E essa palavra falou tão profundo no meu coração. Sabe? Foi como se Deus falasse para mim, na hora de volta. Volta lá no começo. Volta a ter sede. E hoje eu convido a igreja, volta igreja. Volta ao começo, a ter a sede de Deus, a ter a sede de buscar a face de Deus, que realmente essa palavra possa arder no nosso coração e que a gente realmente queira voltar à essência, voltar ao começo. Amém? E é isso. Vamos orar. Senhor, obrigada por ser tão misericordioso. Obrigada pelo teu amor, Pai, que nos constrange, mas ao mesmo tempo nos transforma. Obrigada por tua misericórdia se renovou mais um dia e por poder ceiar na sua mesa hoje. Obrigada por escolher cada um de nós por aqui. Obrigada por falar no íntimo do nosso coração. Que realmente a sua palavra dê frutos dentro de nós, Pai. Que a gente queira cada dia mais te buscar e te adorar e estar na tua presença, Deus. Eu sei que muitas vezes não é fácil, mas que o Senhor seja a nossa força. Que o Senhor seja o nosso sustento, Pai. E que todos os dias da nossa vida a gente esteja pronto para o dia que o Senhor voltar. Que a nossa lamparina esteja com óleo, Pai, com azeite e com fogo queimando, para que quando o noivo venha, o noivo veja, para que a gente não fique para trás, Pai. Eu oro, Deus, que o Senhor derrame, Deus, a sua graça sobre a nossa vida.
Senhor faça conforme a tua vontade todos os dias, Pai. Eu entrego a vida de cada um aqui nas tuas mãos, Pai, te peço. Que o Senhor guarde, que o Senhor abençoe, que o Senhor esteja com cada um, Pai. Que o Senhor continue orando por cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém.